No tempo de Deus, você vai entender o porquê de Deus agir da forma como agiu sobre a tua vida. E por vezes ele vai te fazer tão forte a ponto de você não se dobrar, a ponto de você não se quebrantar por vezes, mas vai te fazer tão forte a ponto de você suportar o maior tempo de deserto necessário para que ele venha a te capacitar e te levantar de forma responsável e de acordo com a vontade dele, a vontade do Senhor. E assim, Deus ele fez na vida de Moisés. E Moisés enfrentou muita dificuldade, muita luta. Moisés, ele perdeu de entrar na terra prometida por conta de um povo rebelde. Sim, Moisés. Moisés e Arão. Por conta da rebeldia do povo, da desobediência do povo, Moisés ele perde a calma, a paciência, a mansidão que ele tinha dentro dele. E esse é o alerta do Senhor para mim e para a tua vida hoje, para que eu e você não deixe a rebeldia de alguém nos fazer perder a terra prometida. Arabaxei, arabás. Que eu e você tome o cuidado, tenha discernimento, sabedoria, para que a gente venha contemplar as maravilhas de Deus que Ele preparou. E a prova maior que Moisés ele não teve total responsabilidade por não entrar na Terra Prometida é que Deus, sem Moisés precisar chegar lá, Deus revelou para ele como era a Terra Prometida. Deus mostrou para ele como era a Terra Prometida. E eu sei que para tudo Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito de descanso para a vida de Moisés. Arabaxei, arabás. O Senhor sabia de tudo. O Senhor tinha a direção certa para a vida de Moisés e para o seu povo. E muitos que estavam ali também não contemplaram a terra prometida. O Senhor não permitiu, por conta da rebeldia. E a palavra do Senhor em Números, capítulo 20, versículo 2, diz assim: E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o 3, que diz assim, versículo 3. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos perecido, quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Você vê que o Senhor, ele não levantou Moisés e Arão em vão. Eram homens tementes a Deus, obedientes ao Senhor, arabás, que se prostrava diante da presença do Senhor, com o chão em terra. E a palavra que vai dizer, o povo murmurou, o povo preferia ter ficado lá no Egito, ao invés de enfrentar o deserto, sabendo que lá era bem pior. Sabendo que lá foi bem pior para eles. Sim, eles poderiam nem estar vivos e eles estavam ali no deserto, sendo cuidados pelo Senhor. E isso aqui já é muito depois de Deus ter feito muita coisa. Tinha águas amargas, Deus purificou logo quando saíram do Egito. O Senhor purificou a água, limpou a água, arabaxeira, porque Deus faz. E ali eles beberam da água, eles viram o que Deus fez. Eles tinham passado o Mar Vermelho. Olha, é muita coisa que Deus faz.
E o povo vê, enxerga, muitos veem, e ainda assim continuam murmurando. Por isso que esse povo aqui não entrou na Terra Prometida. Deus não permitiu. Deus saiu tratando de uma por uma, guardando isso. Deus tratou, guardou, tratou, guardou. E a nova geração, juntamente com aqueles que foram escolhidos para entrar na Terra Prometida, Josué, eu posso dizer aqui que Josué, Caleb foram uns dos que foram adiante, e tem outros também que foram adiante, que Deus permitiu entrar na Terra Prometida. Era uma promessa, era algo projetado por Deus para que acontecesse. Mas muitos não chegaram por conta da murmuração, por conta da rebeldia. E a palavra que testifica. Trazendo para os dias de hoje não é diferente. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Ah, fulano é culpado, cicrano é culpado. Ah, a gente está assim por causa de fulano, por causa de cicrano. Ah, aconteceu isso. Mas sabe qual é o problema? É que por vezes muitos não querem o conserto do Senhor. Muitos não querem andar debaixo da obediência vinda de Deus, mas querem andar debaixo das coisas que o homem ensina, que o homem faz. Pela influência de alguém, arabaxeira, o que fulano faz está dando certo, eu vou fazer também. Ah, como fulano trabalha, está dando certo, eu também vou trabalhar. Arabaxeira, da forma que fulano age, está dando certo, eu também vou agir. E é aí que dá tudo errado. A direção que alguém está me dando é a mais verdadeira, é a verdadeira, é a correta. Vai dar certo, não vai faltar arabaxeira, com medo do deserto. Mas não sabe que no deserto o Senhor, Ele trouxe maná, arabaxeira, ele purificou água, ele mandou Moisés tocar na rocha, a rocha deu água para o povo. O Senhor mandou Moisés tocar o cajado na rocha. Moisés bateu de tanta raiva que ele sentiu, pela murmuração do povo, pela ignorância, pela perversidade, posso dizer isso, perversidade, maldade do seu coração. Moisés bateu na rocha de tanta raiva, arabaxeira, perdeu de entrar na terra prometida por causa de um povo rebelde, desobediente a Deus. E tem muita gente que paga o preço por causa de gente rebelde. Tem muita gente que não prega dessa forma, que quer culpar Moisés. Culpa Moisés, por isso que Deus ele se levanta. Bater com esses que prega errado. Deus se levanta. E ensina a pregar da forma correta. E quando eles não querem, o Senhor pega e coloca numa cadeirinha sentado. Porque Moisés ele não teve culpa. Só que ele foi responsabilizado porque ele era o líder, Arabás. Era líder, fazia parte daquele povo. Povo de Deus. E a palavra diz assim, no versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, depois que eles foram, colocaram o rosto em terra, ele e Arão. Oraram, pediram ao Senhor uma direção. Ou seja, tudo era debaixo da direção de Deus. E os rebeldes não entendiam isso, não queriam compreender, não queriam obedecer, queria que as coisas acontecessem através de Moisés e de Arão. Só que eles deixavam claro, não vem de mim, não vem do meu irmão. Moisés deixava isso claro. Não vem de mim, não vem de vocês, mas vem de Deus, arabaxeira. Mas se Deus quiser fazer, ele vai fazer. E se ele não quiser, vocês vão ficar aí, ó, rodando no deserto, e eles ficaram. Tem isso na Bíblia não, mas a gente falou assim, não, é o que eu estou dizendo. Eu estou aqui pregando, conjecturando. Pelo que a palavra está mostrando aqui. E eles foram orar e só vieram com a resposta porque Deus falou. Se Deus não quisesse, e se naquele momento Deus não quisesse, o que ia ser daquele povo? Deus permitiria, sim, algo ruim, eles ficarem sem água. Deus poderia ter permitido eles morrerem de sede. Para você ver que a misericórdia de Deus ela é tão grande, que mesmo aquele povo murmurando, mesmo Moisés, um líder obediente a Deus, já tem enfrentado tanta coisa, feito tanta coisa para o povo, intercedendo, orando, ele perdeu de ver a terra prometida, mas ele não se importou com aquilo, ele continuou, ele chorou, ele sentiu, mas ele continuou, cumprindo, fazendo a vontade de Deus, deixando Deus cumprir a vontade dele sobre a sua vida, sobre a vida do seu povo, conforme a sua vontade e o seu querer. Ele foi adiante, ele não parou. A Bíblia vai dizer aqui, vai relatar, ele não parou. Ele continuou. E ele chega diante da congregação, olha como o Senhor fala. E o Senhor falou a Moisés dizendo,
Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, antes dele cumprir com o que Deus mandou eles fazerem. Ele diz assim, Moisés, ao povo: ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós, Arabaxei, Arabás. Moisés estava dizendo assim: será que é para a glória de vocês, Arabaxei, Arabás? Por que tanta murmuração? Porque quem estava precisando foi o povo. Como é que eu e você está precisando de algo que é impossível aos nossos olhos? E a gente sabe que só vem de Deus, a gente quer cobrar do homem, Arabaxei, Arabás. E a gente quer esperar do homem que ele faça um milagre, opere um milagre, que só pode vir do Senhor, Arabaxei, Arabás. Foi isso que Moisés estava dizendo aqui. É para a glória de vocês, por isso que vocês estão desse jeito, rebelde. Oi. Deixa a mulher terminar, tá? Amanhã vai lá, tá bom? Tira. Será que é para a glória de vocês ou é para a minha glória? Arabaxei, Arabás. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Não era para ele ferir, era só para ele falar, rocha. Com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Ou seja, Deus, através daquela água, santificou o povo, Arabaxei, Arabás, para que o povo não viesse a perecer, mas ainda não perdesse a glória de Deus, a salvação. Posso assim dizer, o Senhor me permite falar assim. Para você ver que Deus tem um cuidado tão grande com a vida, porque Ele é vida, Arabaxei, Arabás. Que aqui a palavra vai dizer que Ele santificou o povo através daquela água. E por isso o povo ficou no deserto. Mesmo assim, o Deus, Ele santificava o povo. Você vê que até a santificação não parte só do povo. Deus ajuda, Arabaxei, Arabás. Deus, Ele derrama água pura. Ele usou Moisés para que ali eles não viessem a perecer de uma vez por todas. Porque o peso da mão de Deus é tão grande que nem Ele consegue conter. Então, se Ele não agir sobre a minha e a tua vida, se perde, sabe? Sai do controle, não de Deus, mas do controle, do nosso controle. A gente mesmo coloca a perder, por conta da desobediência e da rebeldia, Arabaxei, Arabás. Dá para entender isso aqui que Deus está falando. Dá para entender que a rebeldia nos leva a perecer, nos leva a perder, de entrar na terra que Deus Ele nos prometeu. Talvez a terra prometida que Deus Ele prometeu para a tua vida não seja uma terra, Arabaxei, Arabás. Não seja como aqui era entrar em um lugar prometido pelo Senhor, a qual lá eles iam viver de toda a fartura, Arabaxei, Arabás. Não ia faltar, não ia precisar o Senhor estar derramando do céu o maná, Arabaxei, Arabás. Fazer a rocha, sabe, jorrar a água para poder eles beberem, Arabaxei, Arabás. A terra prometida que Ele prometeu, lá já tinha rio, Arabaxei, Arabás, mar, rio, Arabaxei, Arabás, sabe, plantações, frutas, Arabaxei, tudo do bom e do melhor. Mas aqui o povo teve que rodar no deserto. Não que não viéssemos a continuar vivendo na dependência de Deus. A gente precisa continuar vivendo na dependência dele. Para não esquecer que ele é dono de tudo. Ele é dono e ele é digno e ele é poderoso. Digno de toda a honra e de toda a glória e de toda a majestade. Ontem eu fui na casa da minha mãe e há muito tempo que jorrar uma água por debaixo da casa dela. Arabaxei, Arabás. E eu cheguei lá já no final da tarde, para a noite.
E Deus, ele é maravilhoso. E ele tinha falado comigo nessa palavra de manhã cedo, pela manhã. Ele tinha falado aqui comigo em Números, versículo 20. Eu nem lembrava dessa água que escorria lá na casa da minha mãe, por baixo da casa dela. E por um tempo isso me preocupou, me trouxe perturbação, porque eu me preocupo com a minha mãe, com a minha família, e orei muito por isso. Eu coloquei isso nos pés do Senhor, coloquei isso nas mãos do Senhor, e dizia, meu Deus, a casa da minha mãe vai... O que é que tem ali debaixo da casa da minha mãe, que aquela água escorre? E se vir afetar, e se tiver algo por baixo que a gente não saiba, e vem acontecer alguma coisa, arabaxei, arabás. Mas Deus, ele é Deus que nos tranquiliza. Ele é Deus que aumenta a nossa fé, que nos traz certeza, arabaxei, arabás. Que independente das circunstâncias, das dificuldades, independente dos planos do diabo, independente, ele está no controle de tudo. Independente do mal lançado, arabaxei, arabás. O Senhor, ele pega o que era para maldição e torna em bênção, arabaxei, arabás. E quando eu saí, já estava me despedindo dela, a gente estava saindo para vir embora. E eu nem tinha reparado, nem tinha visto, eu não ando reparando as coisas assim. É Deus que... E ela olha para mim e diz, olha, a mesma água, arabaxei, arabás. Quando eu olhei para a água, o Senhor falou assim, minha filha, lembra da palavra, arabaxei, arabás. Ainda que não precisem beber dessa água, arabaxei, arabás. Não precisem dessa água, mas eu ainda faço. Eu ainda faço água jorrar. Sem que seja preciso bater na rocha. Eu ainda levanto alguém para derramar água. Arabaxei, aquilo ali foi para aumentar a minha fé. Através da palavra do Senhor. O piso na frente da casa da minha mãe é como se fosse pedras. É como se fosse pedras de... Essas pedras de... Umas pedras grandes. De paralelepípedo, só que grande. O chão na frente, nessa parte que está jorrando a água. E a água sai, ela é limpa. Só que a gente não sabe se ela é de água, se essa água... Sabe, mas está no chão, ela escorre no chão. E o Senhor me trouxe isso ao meu coração. Ele disse, não vai precisar. Moisés precisou bater na rocha. Moisés perdeu de entrar na terra prometida porque precisou bater na rocha. Mas eu ainda sou Deus que provei da água. Isso é para aumentar a nossa fé. Eu provei uma água a qual não é necessário bater mais na rocha para que essa água venha jorrar. Arabaxei, arabás. E ele me lembra bem quando alguém abre a boca para dizer assim, vai faltar água, arabaxei, arabás. Vai faltar água, vai ficar sem água, a água vai ficar impura, arabaxei, arabás. E o Senhor está dizendo, mentira do inferno, porque se ele quiser, ele permite, mas se ele não quiser, a água permanece limpa. A água permanece jorrando, arabaxei, arabás. E não é do chão, não. A água do chão é só para lavar, arabaxei, arabás. O Senhor disse assim, filha, eu estou lavando, eu estou limpando. Aquilo ali é só para aumentar a tua fé. Eu sou Deus que limpa, arabaxei, arabás. Eu sou Deus que pego aquela água ali e faço ela jorrar, ela purificar, arabaxei, arabás. Aonde era para destruição, para derramamento de sangue, arabaxei, arabás. Você está entendendo? Quando Deus ele me fala agora aqui através da sua palavra, que ele coloca o nome daquela água que jorrou ali naquela rocha, onde Moisés bateu, feriu. Ele diz assim, no versículo 13, Números capítulo 20, versículo 13. Meu Deus, eu não estou aqui com heresia não. Eu estou debaixo da palavra do Senhor, debaixo de oração. E de jejum. Deus está mandando falar assim, e eu obedeço. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Arabaxei, arabás. Deus ainda santifica pecador, arabaxei, arabás. E ontem foi um dia, arabaxei, arabás. Ontem foi dia 14 de junho. Tem sido dias proféticos na presença do Senhor. E ontem ele falou assim ao meu coração, filha, várias vezes. Guarde isso e não esqueça, arabaxei, arabás. Eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador, arabaxei, arabás. Arabaxei, arabás. Eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador, arabaxei, arabás.
Eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador. Arabaxei, arabás. Ele ainda purifica pecador. Ele ainda livra do pecado. Arabaxei, arabás. Ele ainda liberta, ele ainda salva. Arabaxei, arabás. E o Senhor falava no meu coração, e eu senti vergonha na presença do Senhor. Eu senti angústia, senti vergonha de ver tanta coisa. Deus me mostrou muita coisa. E Ele falou no meu coração, se muitos soubessem a responsabilidade de orar, não brincava. O que é a responsabilidade de interceder? Não brincava, arabaxei, arabás. Porque quando se fala de vida, se fala de Deus. E Deus está irado porque Ele ama a vida, arabaxei, arabás. Ele ama a vida. Deus não é Deus de mortos. Ele falou isso no meu coração também. Ele me lembrou, eu sou Deus de vida, não sou Deus de mortos. Então, por isso o Senhor, Ele manda dizer assim, Ele está santificando a muitos. Ele está separando os 300 que oram, que tem cântaro, arabaxei, arabás. Ele está levantando, sim, um exército que tem compromisso com Ele, para interceder, para orar, que não brinca, que não duvida, arabaxei, arabás. E eu quero te dizer, muitos desses 300, Ele manda dizer assim, várias partes da terra. Nem cristão é. Arabaxei, arabás. Ele tem usado para orar, para interceder da sua forma, da sua maneira. Muitos têm conversado com o Senhor, muitos não vivem dentro de igreja, arabaxei, arabás. Muitos não andam como crente, com a saia lá embaixo, com a camisa, sabe, cobrindo até o punho. Mas tem clamado ao Senhor, tem pedido ao Senhor que tenha misericórdia, que nos ajude, que segure nas nossas mãos, para que a gente não venha cair. Para que os nossos inocentes não venham a perecer por conta do pecado, dos rebeldes, arabaxei, arabás, daqueles que não querem ouvir a voz do Senhor. Então eu louvo ao Senhor por esses 300, a qual o Senhor tem levantado em várias partes da terra. Amém. E só até aqui que o Senhor mandou eu falar. Eu louvo a Ele por sua palavra. Louvo a Ele por sua grandeza e por seu amor. E Ele tem nos alcançado, nos purificado. E eu me alegrei quando Ele me mostrou aquela água jorrando de novo, mais uma vez. E saiu até água suja. É lá, quem viu, quem contemplou, saía água suja, arabaxei, arabás. E agora a água é limpa, arabaxei, arabás. E o Senhor falou no meu coração, eu purifico, filha, é só um ato profético para que você creia, permissão minha, arabaxei e arabás, para você saber que eu protejo, que eu livro, que eu guardo. Podia ter até um buraco, arabaxei e arabás embaixo, mas eu sou Deus que faço até a terra subir para segurar, arabaxei e arabás. E você precisa crer, porque assim Ele prometeu, através de Jesus, o nosso Rei, o nosso mestre, arabaxei, arabás, que é quem nos guia, é quem intercede a Ele, ao nosso Pai, por nós. Ele falou e fará as obras maiores. E Ele tem feito, você crê? Ele faz. Eu não preciso filmar, eu não preciso mostrar. Eu não preciso mostrar as obras que o Senhor tem feito, porque quem crê, quem tem fé, Ele revela, Ele dá a visão assim, Ele mostra a baixeira. Porque Ele sabe quem é verdade e Ele sabe quem é mentira. Então só creia, não precisa você mostrar. Não precisa você se preocupar em mostrar. O povo hoje está preocupado em filmar. Que eu tenho que mostrar, porque senão muitos não vão acreditar. O Senhor está dizendo, não precisa. Só crê. Confia. E permanece obediente. Amém? Que o Senhor te abençoe. Neste dia, recebe essa palavra, compartilha. Hoje eu não gosto de pedir, não, mas Deus está mandando. Compartilha, leva para outras pessoas essa palavra. Amém? Muitos precisam ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês.
O Senhor ama vocês. E eu também. Amém? Eis-me aqui a fazer a vontade do Senhor e orar por suas vidas. Amém? Por nossas vidas. Fiquem na paz. Que Deus abençoe.